A graça e a paz, querido. Amém? Nós louvamos a Deus mais uma vez por estarmos aqui reunidos em nossa casa. Louvamos o Senhor porque temos esta oportunidade. Eu quero crer que você está agora do ladinho do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, daqueles que você ama, porque estamos no nosso aconchego, estamos dentro da nossa intimidade. Eu também aqui da minha casa, louvo ao Senhor. Estamos aqui, eu, o pastor Edson, minha esposa, minha filha. Por isso, ó Deus, louvamos a Deus por isso, por esta oportunidade. Mas eu quero, meu irmão, dando início a este culto de oração, orarmos a Deus com você. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Amém? Durante o período que estamos orando, depois, logo imediatamente, vamos estar louvando a Deus. E aí, só depois, você se assente para ouvir a palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, Pai, nós somos gratos nesta noite, porque temos mais desta oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, neste local, nesta hora, marcado pelo Senhor, para estarmos orando, para estarmos meditando na Tua Palavra. Por isso, Deus, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade rica e poderosa. Senhor, abençoa os lares que agora estão abertos, estão ouvindo, ó Pai, esta live, sendo abençoado, ó Pai amado, por esse momento tão marcante na vida da Tua igreja. Por isso, ó Pai, abençoa esta igreja que se reúne nesta hora para Te adorar. Pai, louvamos o Teu nome, pedimos a Tua presença, mas, segundo ela, também te pedimos o Teu perdão pelos nossos pecados. Colocamos-nos diante de Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus que és digno de honra, glória e louvor. Por isso, ó Deus, muito obrigado, Deus Pai, que faça presente todo o seu lugar, que é de honra, que é devido somente a Ti, Senhor. Por isso eu oro, eu te bendigo pela vida dos meus irmãos que agora estão colocados diante dessas câmeras, Senhor, para Te adorar também dos seus lares. Por isso abençoa cada lar, abençoa cada vida, Senhor, que se dispuseram, que agora se encontram, ó Pai, diante deste aparelho, para assim podermos cultuar-Te. Por isso louvamos-Te e agradecemos-Te em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido o pastor Edson para que nós estarmos adorando o Senhor através dos cânticos. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Deus te abençoe. Muito feliz, né? Você não tem noção de como a gente está feliz. E é muito bom a gente poder estar junto, é muito bom de poder cultuar junto. Vamos louvar o Senhor e adorá-lo nesta noite. Amém? Vamos começar com o único, dizendo que Ele é o único, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Consagramos tudo nós.
Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Adorar, aqui viemos adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, e as nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus em Salvador. Aqui viemos por amor. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, as nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, as nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações, as nossas vidas, nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações, e as nossas vidas, no altar de Deus, confirma as nossas orações, e as nossas vidas no altar de Deus, confirma as nossas orações. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Louvamos a Deus por isso. Agradecemos a Deus esta oportunidade. Eu quero crer que você, meu irmão, minha irmã, eu convido você, pode se assentar reverentemente em sua casa, no seu aconchego. Você preste atenção agora na leitura da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, amém? Para que juntos façamos. A meditação será breve, eu creio, mas o texto é um tanto longo, mas eu acredito que você, acompanhando ele, você irá desfrutar de momentos maravilhosos, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, meu querido. O título diz: Os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Todos encontraram? Amém?
Então eu passo a ler. Faz falta aqui o púlpito, né? Mas eu vou fazer uso aqui da mão. Passamos a ler então. Amém? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, distante de Deus e de todo o povo, e com os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado e morto, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrando para ficar com eles, e aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. E então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no... Amém? Eu convido você, mesmo assentado, mais uma vez, inclinar a sua fronte para orarmos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é para nós grandioso esse momento em que a Tua Palavra fora mensurada por nós, lida, Senhor, embora as nossas limitações, mas o Senhor é o nosso Deus, e esta experiência fala aos nossos corações, porque
nós somos também, ó Pai, teus alunos, teus discípulos, Senhor, e cremos, ó Pai amado, nesse momento tão marcante na vida da humanidade. Momento esse, ó Pai, que se não fora ele, Senhor, nós aqui não estaríamos, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Por isso te adoramos, Senhor, te louvamos, ó Deus, por esse momento, mas é com alegria que aqui podemos constatar que, ao ter acontecido esses fatos, ao terceiro dia, como está escrito, o Senhor ressuscitou. E para a glória de Deus Pai, nos deu vida e vida com abundância. Por isso eu te louvo, Pai, eu te bendigo, eu te exalto, não por méritos nossos, mas pelos méritos do teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto nos salta aos olhos, porque ele narra fatos que só mesmo nós, como seres humanos, entendemos, porque parece que nós conseguimos nos transportar para junto desses discípulos, porque se nós lá estivéssemos, com certeza passaríamos por momentos como esse, por pensamentos como desses homens, desses dois discípulos, tendo aqui como o nome exato Cleopas, e o seu outro amigo, que não é mensurado, o seu nome, mas nós temos a certeza que o Senhor Jesus, ao se aproximar desses dois homens pelo caminho, e eu quero dizer para os irmãos que eles estavam já caminhando por um bom tempo, Emaús distanciava-se de Jerusalém cerca de 12 quilômetros, entre 11 a 12 quilômetros mais ou menos, e esses homens vinham pelo caminho, compartilhando os acontecidos desde a sexta-feira, e talvez chorando, como diz o próprio Senhor Jesus, percebeu que eles estavam tristes, compartilhando entre si aquele episódio fatídico, do julgamento, da condenação e da morte do nosso Senhor. Pensamentos esses, irmãos, que se nós, como eu disse, se nós ali estivéssemos, como estariam os nossos corações? Esses homens que aqui se apresentam eram discípulos do Senhor, haviam andado com o Senhor durante aquele período do seu ministério. Queridos, é por demais decepcionante para aqueles homens, mas o Senhor ali bondosamente se aproxima deles. Mas aqui nós vemos que no verso 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Esses homens estavam de forma tão tomados da tristeza, do sentimento de perda, que esses homens não conseguiram reconhecer o Mestre. Eu digo para vocês, o dia estava caindo, estava declinando, ainda havia luz suficiente para eles o reconhecer, mas tal era o estado desses homens, tal era o coração desses homens fechado, e eles não puderam reconhecer. Mas aí o Senhor vai os indagando, vai falando com eles, ao ponto de dizer quais são esses acontecimentos, o que se passou. E aí Cleopas toma uma palavra, mesmo triste, mesmo ali acabrunhado, voltando, talvez o texto não deixe isso claro, mas voltando para a sua cidade, voltando para a sua cidade, voltando para a sua cidade, voltando para os seus. E como eu disse, a cidade de Emaús ficava a cerca de entre 11 e 12 quilômetros de Jerusalém, e era um lugarejo, local simples, muito aquém de Jerusalém, que era majestosa, grandiosa, bela, imponente, mas o clima ali era de morte, era de perda, era de desolação, embora toda aquela grandeza de Jerusalém, Então, queridos, esses homens vão de volta e Jesus se aproxima dele. Mas Cleopas toma uma palavra e começa a narrar para ele: Jesus, porventura você passou por esse local, e você é o único deles que não reconhece o que aconteceu, o que se passou por esses dias. E aí no verso 20, 19, ele diz: e lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo.
né? Então eles explicam que o fato havia sido acontecido com Jesus, varão profeta, homem que impactou o seu tempo. E por isso esses discípulos estavam voltando, né, desolados, porque eles tinham em Jesus uma referência, né? Eles tinham em Jesus o cumprimento da promessa, né? E eles viam nele que ele era o Messias, né? Embora muitos ainda não criam, mas eles, os discípulos que ali estavam, criam. Mas por aquele tempo já, como ele disse, né? Já é hoje o terceiro dia após a sua morte e crucificação. Mas eles ainda diziam que algumas mulheres foram ao sepulcro, né? E por uma visão dada por um anjo, né? Dois anjos, dois varões aparecem a elas e falam: olha, procurais aquele que vive entre os mortos, né? Por que procuras o que vive entre os mortos, né? Então os anjos confirmaram que eles estavam vivos. E Jesus, ele replica ali, fala, toma a palavra, né? Para aqueles homens, para que eles abrissem os seus olhos, para que eles fossem despertados, né? Mas aqueles homens estavam realmente arrasados, né? Tristes. E tomaram daquela situação. A palavra dos profetas não foi suficiente, né? Porque falava nos escritos de Moisés, nos escritos dos profetas, que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, que por tudo isso ele passaria, seria entregue na mão dos pecadores para ser crucificado e seria morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Queridos, como eu disse e repito, quantos de nós, se estivéssemos na pele desses discípulos, não estaríamos desta mesma forma, isolados, tristes, arrasados? Mas Jesus continua falando com eles, né? Jesus ali assume uma figura que para eles era distante da sua realidade, mas era o próprio Senhor que ali estava, né? Falando com eles, e chega ao ponto de dizer no verso 25: Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para creres tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, Jesus vinha narrando para eles, era um homem que eles estavam como que nécios, né? Os corações fechados, né? Fechados, porque tudo isso haveria de acontecer, já estava escrito, né? E eles estavam vivendo aquele momento. Queridos, fazendo aqui uma colocação para os dias de hoje, quantos de nós fomos pegos desprevenidos, né? Despreparados para o que estamos passando nesse episódio da Covid, né? Quantos de nós fomos pegos e ficamos entristecidos porque estamos reclusos em nossos lares, e isso nos trouxe a cada um de nós um abatimento, de certa forma, nos trouxe uma preocupação, mas isso também está escrito, que nos finais dos tempos, os sinais seriam esses: pragas, pestilências, guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, e tudo isso está sucedendo, queridos, nos nossos dias. E, segundo o que nós podemos entender, são princípios, tá, queridos? São princípios. Mas aqui, voltando para o texto, Jesus fala a esses homens, já não mais se reportando à sexta-feira, tá, querido? Porque sexta-feira já havia ficado para trás. Esses homens, se na sua época, eu creio que não existia, se existissem a notícia impressa por um jornal, queridos, eles estavam lendo um jornal velho, jornal da sexta-feira. Tudo o que havia acontecido foi na sexta-feira. Se houvesse um jornal impresso, seria um jornal velho. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, para que serve um jornal velho? Alguns que dizem que somente, é o que vem na minha memória agora, para embrulhar peixe, para embrulhar coisas para serem vendidas, não serve para mais nada. A notícia que está ali já é passada, já não diz mais nada com a realidade. Mas a realidade sim estava diante daqueles homens. A realidade viva, como ele havia dito, que ao terceiro dia
ele haveria de ressuscitar, conforme está escrito nas Escrituras. E ele testificou que convinha que o Filho do Homem, entrasse na sua glória. Ou seja, ele estava ali transformado, com o corpo, já não mais judiado por aquele momento do Gólgota, o momento do sacrifício, mas um corpo novo. Eles não o reconheceram porque verdadeiramente estavam tomados da perda, estavam velando o Senhor. Já era, como eles disseram, o terceiro dia, mas eles já estavam velando, mesmo tendo a notícia que ele não se encontrava no sepulcro. Quantos de nós, queridos, tomados das nossas emoções, ficamos presos ao passado, aquelas experiências que ficaram para trás e não prosseguimos, não caminhamos, não vamos adiante, não damos mais um passo. Quando isso é feito, para reverenciarmos, para dizermos que não daremos nenhum passo se o Senhor não for conosco, amém, mas muitos disso não temos a companhia do Senhor, porque nós já deixamos para trás. Ele no nosso coração, como estava no coração desses homens, estava morto e sepultado. Morto e sepultado. Aqueles homens se lembravam de Jesus morto naquela cruz e colocado no sepulcro. Mesmo os anjos tendo dito que ele não estava mais ali. Mas eles não creram. E nesses dias, irmãos, embora nós dissemos que isso vai passar, que esse episódio da Covid, que esse episódio, os que virão sucedendo a Covid, também irão passar por nós. Mas está escrito, nos Salmos, olharás para a sua direita, olharás para a sua esquerda e contemplará a tua vitória, que você vai passar e nada irá o atingir. O Salmo 23 é muito próprio, irmãos, nessa ocasião, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, Ele está contigo. Mas muitas das vezes dissemos de boca para fora, Não passa de uma fala, não tem nela consistência. Por isso que eu digo que, se colocados na pele desses homens, faríamos talvez de forma igual. Mas hoje, a mensagem que eu trago para o seu coração, meu irmão, que está no meu coração, é a seguinte: que já não era mais sexta-feira, e sim já era domingo, o terceiro dia. E o mestre estava ali do lado, como ele está do nosso lado, por intermédio do seu Espírito. Ele vive, querido. Ele vive e quer que a sua glória seja manifesta através dos seus. Não é acabrunhados, não é com a guarda baixa, apesar do que está aí acontecendo, Hoje eu tive a oportunidade de sair na cidade e ver várias pessoas com as suas máscaras, tendo que ser posicionado numa fila, outros impedidos de entrar em lojas. Eu mesmo fui até um local, tirar um boleto, e a menina falou: olha, moço, aqui o senhor não pode entrar, fique aí, aguarde. Eu havia esquecido a minha máscara no carro, e ela falou: o senhor não pode entrar, fique aí. Então, é justamente o que nós estamos passando. Nós estamos sendo constrangidos dentro da nossa casa, constrangidos na rua, constrangidos no comércio, constrangidos até de estarmos em nossas próprias igrejas, em nossos próprios templos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que não estamos sendo proibidos de adorarmos o Senhor, porque Ele está no altar, que é o nosso coração. E quando esses discípulos, irmãos, foram tocados por essa palavra, porque eles falaram com o mestre: olha, já é tarde, fica conosco, o dia já se declina. Sabe as palavras, Foram tomados ali de um surto, Saíram daquele estado terrível de tristeza e falaram: olha, vem ficar conosco, já é tarde. E Jesus entra para Emaús, no caminho de Emaús para com eles, e numa casa ali, eles tomam de um pão, e Jesus, dando graça, eles reconheceram o mestre. Queridos, momento esse também preparado pelo mestre, Quando ali ele falou: olha, entra na cidade dos seus discípulos, lá haverá um local onde eu vou celebrar a minha primeira ceia, Então, coisas novas, querido, que aconteceu com seus discípulos, como um código.
eles puderam ver que somente no partir do pão, fato esse que se deu poucas horas, ou talvez poucas semanas, ou poucos dias antes da sua morte, os discípulos reconheceram o Mestre. Somente quando ele partiu o pão e deu graça, eles olharam. Cleopas talvez olhou para o seu amigo e disse: é o Mestre. É o Mestre, rapaz. É o Mestre. E aí o Senhor desaparece da presença deles e eles começam uma nova história, né? Falando entre si. Porventura não ardia o seu coração, Cleopas? Ou Cleopas dizendo ao seu amigo: porventura não ardia o seu coração quando ele falava dos profetas, quando ele falava das Escrituras para nós, com tanta autoridade, com tanta verdade, e nós prestarmos atenção e ardia o nosso coração? É o Mestre, não é o Mestre, é o Mestre, não é o Mestre. E agora, diante desse fato, quando ele parte o pão em nossa presença, nós o reconhecemos. Nós vemos que é o Mestre. Queridos, até quando? Eu quero crer que você não está tão tomado como estava ali Cleopas e seu amigo, mas talvez em algum momento na sua meditação, os dias já se vão mais de 40 dias, nessa quarentena que já se tornou mais de 40 dias, né? Já se vão meses. Mas eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que você, num dado momento, tenha se voltado para o Mestre e tenha visto nele a sua única expectativa, a sua única esperança. Porque ainda não há cura para essa enfermidade. Estão sendo descobertas vacinas, estão sendo desenvolvidos remédios, existem alguns paliativos que, graças a Deus, com sucesso, têm dissipado, têm livrado muitos da morte, né? Alguns nem tem sido necessário usar o respirador quando é um quadro mais difícil, né? mais perverso dessa enfermidade. Mas aqui, os discípulos também, ao reconhecer o Mestre, eles se levantam, né? E, embora já tenha declinado a noite, e naquela época não era muito costume andar pelas noites, mas eles, encorajados por aquele acontecimento, né? Por aquele acontecido, melhor dizendo, eles se voltam para Jerusalém e voltam imediatamente. Talvez fizeram em menor percurso, em menor tempo, mas chegaram eles aos discípulos e disseram, mas os discípulos também já estavam com as boas novas. Já disseram melhor: o Mestre ressuscitou. E Simão esteve com ele. E aí eles puderam testificar também a sua experiência ali no caminho de Emaús. Mas tudo isso, irmãos, eu quero concluir essa fala, que há aqui um simbolismo que talvez hoje não é levado muito em conta, a não ser em nossas igrejas. No último verso ele diz: e então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por ele reconhecido no partir do pão. Eu quero dizer para os irmãos que esse momento é um momento precioso, né? O partir do pão, o estar junto, o comungar da mesma fé, o se colocar diante daquele momento que somente aqueles que conhecem, que têm a intimidade com o Senhor, podem entender, porque esse é o memorial que só irá ser extinto quando lá estivermos com Ele na glória. Então, querido, que você se reporte, né, naquelas atitudes do Mestre, naquele seu momento em que você reconheceu o Senhor pela primeira vez, ou melhor, que você se converteu ao Senhor, que você possa entender, que esse momento possa ser repetido vezes, né? Nós chamamos de a volta ao primeiro amor, né? Voltar aos primeiros sentimentos. Talvez o episódio transcorrido no nosso meio, já por longos meses, tenha arrefecido a sua fé, tenha esmorecido a sua fé, mas que você, como os discípulos aqui do caminho de Emaús, se levante e se volte para o Senhor. Eles se voltaram para Jerusalém,
porque lá era a sua referência, mas a sua referência é o Senhor. Se volte para o Mestre, se coloque na presença dEle e deixe que o Senhor ministre ao seu coração. Amém? Essa nova, né? Que não mais ali, não era mais necessário, né? Se lembrar da sexta-feira, da agulha que o Mestre passara naquela cruz, que foi difícil, o colocá-lo no túmulo, que também fora muito difícil, mas que agora ele estava ali, presente, né? E os discípulos, alguns deles, né, como aqui Simão, o viram. As mulheres não tiveram a mesma experiência, mas os anjos a elas disseram: procurais o que vive entre os mortos? Então, ele estava vivo, assim como está hoje, no meu e no seu coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê essa compreensão. Eu espero que de forma simples, as quais eu transmitir essa palavra, você possa refleti-la e meditar nela. Amém? Para que você não esmoreça, não se entristeça. Os dias realmente são difíceis, mas nós, como igreja do Senhor, temos o compromisso de não esmorecer, de não se abater. Amém? Que o Senhor te abençoe. Queridos, eu hoje tive mais uma vez a grata satisfação de ler, né, o nosso pastor está sempre se reportando através do nosso grupo na live, e ele falava que nós devemos orar. E ele coloca ali alguns motivos que nós já temos apontado aqui, mas hoje eu quero que nós tenhamos uma atitude, talvez não se esquecendo de nós, mas se lembrando daqueles que não conhecem esse Deus, que não tem nesse Deus o seu porto seguro, a sua esperança, né? Aqueles homens que ali estavam no caminho de Emaús passaram por um momento de crise, mas logo que o Senhor se apresentou a eles, logo que eles o reconheceram, voltaram. Mas muitos não conhecem o Senhor. Então eu quero que você, meu irmão, minha irmã, hoje nós estaremos orando por nós, pela igreja, pela nossa igreja, mas eu quero que você hoje em específico se reporte ao pedido do nosso pastor, que você ore pelas pessoas que não conhecem o Senhor, né? Pelos estados do nosso país, enfim, pelos países, né? Que muitos deles não conhecem o Senhor, enfim, pelos os governos que eles estão, né? Batendo cabeça de um lado para o outro. Dentro do nosso país, muitos dos nossos governantes estão batendo cabeça e não conseguem trazer uma solução plausível para a sociedade. Então que nós possamos estar nesta hora contritos, irmãos, com compaixão por essas vidas, né, que estão aí isoladas. Eu quero crer, meu irmão, que essa experiência que nós estamos passando para a igreja será de grande crescimento. Eu acredito que quando você voltar à normalidade, você jamais será o mesmo crente. Você jamais será a mesma pessoa. Não deve. Porque realmente é difícil estar recluso no seu lar. Mas eu quero crer que você vai voltar mais entusiasmado para pregar, para testificar do Evangelho. E não vai se dar o tempo mais de estar triste, porque o tempo está se encarregando disso, né, irmão? Então vamos orar, né, de nós estarmos, orarmos por esses motivos, né? Eu quero orar com você, quero que você, agora meu irmão, mesmo assentado, se achegue junto aos seus e que juntos possamos levantar esse clamor ao Senhor pelas vidas das pessoas que não conhecem ao Senhor. No domingo passado, o pastor fez um apelo muito marcante e eu acredito que muitas pessoas foram alcançadas, muitas pessoas confessaram o Senhor Jesus. Nós tivemos a oportunidade de orar por elas. Eu quero estar orando também por você que no domingo se rendeu ao Senhor, né, para que Deus esteja fortalecendo a sua fé, para que Deus esteja impactando a sua fé, e nos colocamos à disposição de você, porque pelas madrugadas, tanto eu quanto o pastor Edson temos orado por vocês. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esse momento tão marcante na vida da tua igreja. Tivemos aqui este episódio, Pai, acontecido, e podemos nos situar, Pai, bem próximo, bem dentro deste episódio, Senhor, porque somos como esses homens frágeis. Ó, Pai, muitas das vezes somos débeis porque perdemos a referência, Senhor, quando temos o Senhor, Pai, como um farol. Por isso, Deus, eu quero me colocar na sua presença e interceder, Pai, por aqueles que sequer conhecem ao Senhor. Por isso, ó Pai, nos seus estados, no nosso Brasil de dimensão continental, Pai, quantas pessoas ainda não lhe conhecem, não tiveram uma experiência com o Senhor. Por isso, ó Pai, nesta hora, eu quero que a tua mão, Pai, se dirija em especial a essas pessoas, que lhe sejam dado a elas a oportunidade, Senhor, de poder, ó Pai, conhecer ao Senhor através da sua palavra. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, de alguma forma elas sejam alcançadas, Senhor, porque hoje os meios se multiplicaram. Pois eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem algo para essas vidas, tanto agora no nosso país, como também eu me volto para os demais outros países, Senhor, que não o Brasil. Peço-te, Deus, que tu alcance, Senhor, porque nesta hora existem pessoas preocupadas, tremendo, Senhor, diante dessa terrível peste que aí está. Pai, mas que no coração delas sejam dada, Deus, a esperança, Senhor, que existe e que o Senhor, ó Pai amado, por intermédio da ação do Teu Espírito, ó Pai, possa se achegar a essa vida, Senhor, e que elas tenham uma única oportunidade, mais uma oportunidade para reconhecer o Senhor. Por isso, Deus, eu peço pelo nosso imenso país, pelos nossos governantes, Senhor, que estão muitos perdidos, distantes do Senhor, pensando somente no lucro, Senhor. Por isso, ó Pai, acolhe esta nação como o Senhor tem feito, as orações que têm sido feitas, Senhor, responde, Senhor, perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, converte, Senhor, cada vez mais os nossos corações a Ti. Por isso eu oro, Pai, eu Te bendigo, eu Te exalto, Senhor, por esta oportunidade ímpar, Senhor. Não sabemos, o amanhã não nos pertence, mas a Tua graça, Senhor, está aqui, reinante em nós. Por isso, ó Pai, nos capacita, nos converta a cada dia. Abençoa a Tua igreja evangélica, crescendo em graça. Que seja ela, Pai, esta luz que está crescendo a cada dia, mesmo dentro dos nossos lares, mesmo distante do templo, Senhor, nós a Ti confessamos e a nossa fé está aqui inabalável, Senhor. Por isso nos abençoa, Pai, nos guarda, nos capacita, Senhor. Entra, Pai, agora nos lares dos Teus filhos, Pai. Abençoa cada família, abençoa cada lar, Senhor. Cada dificuldade pelas quais eles estão passando, supra, Senhor. Pai, abençoa para que nada falte, Senhor. Há pouco dizíamos no Salmo 23, verdadeiramente nós experimentamos essa experiência, que o Senhor é o nosso pastor e nada temos tido falta, Senhor. Por isso, Deus, nos lares que não Te conhecem, quantos precisam, Pai, não só do pão material, mas do pão espiritual. Que, ó Deus, Tu nos faça capazes, ó Deus, de quando desta passagem possamos sair, se necessário, de porta em porta, Senhor, anunciando esta Tua palavra. Por isso eu oro, Pai, eu Te bendigo, Senhor, e me comprometo, juntamente com o Teu povo, Pai, de ser os melhores servos, de Te servir, ó Pai amado, com tudo aquilo que Tu mereces, com honra, com graça. Por isso eu oro, Pai, eu Te bendigo, eu Te exalto, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Chegamos ao término desta live. Amém? Que você possa ter sido fortalecido, ter sido abençoado nesta noite, e que na próxima quinta-feira voltaremos a nossa live com o estudo bíblico. Amém? Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Amém? Essa live será produzida pelo pastor Edson. Amém? Que você guarde esse horário às 20 horas, quinta-feira, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Guarde esse horário no teu coração, querido, para que juntos possamos estar.
Amém? Que Deus te abençoe. Pastor da